Olá, meus amigos, minhas amigas. Nesta aula continuaremos conversando sobre responsabilidade solidária. Já vimos na aula passada alguns casos em que ocorrerá a responsabilidade solidária. Nessa aula veremos outros. Ocorre responsabilidade solidária entre o operador portuário e o ógmo. Essas duas entidades, operador portuário e ógmo, respondem solidariamente, ou seja, são solidariamente responsáveis pelas contribuições previdenciárias relativamente à aquisição de mão de obra de trabalhador avulso. O que é o ógmo? O ógmo é o órgão gestor de mão de obra. É aquela entidade que faz a intermediação dos serviços que são prestados pelo trabalhador avulso portuário. E o operador portuário é a entidade que normalmente contrata os serviços desses trabalhadores avulsos por intermédio do ógmo. Bem, se as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração desses trabalhadores avulsos não for recolhida, a União, na qualidade de sujeito ativo das contribuições previdenciárias, tanto pode cobrar essa contribuição previdenciária do ógmo, como também pode cobrar do operador portuário. Por quê? Porque nesse caso, operador portuário e ógmo respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos portuários. Mais um caso. Aqui, nesse caso, que está previsto lá no artigo 42 da Lei número 8.212, nesse caso, é quando as entidades da administração pública indireta atrasam o recolhimento de suas contribuições por mais de 30 dias. Quais são as entidades da administração pública indireta? São as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, quando essas entidades atrasam o recolhimento de suas contribuições para a Seguridade Social por mais de 30 dias, os administradores dessas entidades são solidariamente responsáveis pelo seu pagamento, ou seja, pelo pagamento de tais contribuições previdenciárias que estão em atraso. Então vejam, aqui, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é o quê? É uma empresa pública. A Caixa Econômica Federal atrasou o recolhimento de suas contribuições previdenciárias por mais de 30 dias. A União, na qualidade de sujeito ativo da contribuição previdenciária, tanto pode cobrar essa contribuição previdenciária da Caixa Econômica Federal, como também pode cobrar dos seus administradores. Porque o artigo 42 diz que esses administradores, nesse caso, são solidariamente responsáveis pelo pagamento de tais contribuições. Mais um caso que está previsto agora no artigo 48 da Lei 8.212. Aqui é o seguinte, existe um ato para o qual a lei exige a apresentação de CND. O que é CND? Certidão Negativa de Débito. Ou seja, para que uma pessoa pratique um determinado ato, é necessário que ela prove que está em situação regular perante a Seguridade Social. E como é que ela faz essa prova? A prova de regularidade fiscal é feita pela apresentação de uma certidão negativa de débito ou de uma certidão positiva de débito com efeito de negativa.
Então existe um determinado ato para o qual aquela pessoa só pode praticar aquele ato se provar que está em situação regular perante a Seguridade Social. No entanto, ela praticou o ato mesmo sem a apresentação da CND. Mesmo em situação irregular perante a Seguridade Social, ela praticou o ato. Então, aquela pessoa que deixou o devedor praticar o ato vai responder solidariamente pela dívida. Simples assim. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Olha, imagine que uma pessoa construiu uma casa. Aí ela quer averbar a construção dessa casa lá no cartório de registro de imóveis. Mas para ela averbar a construção dessa casa no cartório de registro de imóveis, ela tem que comprovar que recolheu todas as contribuições previdenciárias relativas à construção dessa obra. Olha, para construir essa casa, ela contratou pedreiro, servente de pedreiro, contratou uma série de trabalhadores, né? E esses trabalhadores são segurados da Previdência Social. Então, o dono dessa obra é obrigado a recolher contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração desses trabalhadores que construíram essa casa. Então, para averbar a construção dessa casa lá no cartório de registro de imóveis, o dono da obra tem que provar que está em situação regular. Como é que prova? Tem que apresentar uma CND. Ou então uma certidão positiva de débito com efeito negativa. Aí ele obtém essa CND lá na Receita Federal. Bem, mas acontece que um determinado cidadão que construiu uma casa conseguiu averbar a danada da casa lá no cartório de registro de imóveis, mesmo sem apresentar CND. E olha que ele estava devendo a contribuição previdenciária. Ele não pagou a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração do pessoal que construiu a casa. Mesmo assim, ele registrou a casa lá no cartório de registro de imóveis. Então, o oficial desse cartório de registro de imóveis, o tabelião desse cartório de registro de imóveis, passou exatamente nesse momento a ser responsável solidário por essa dívida previdenciária do dono da obra. Bem, sem prejuízo de multa e da responsabilização penal, né? Porque tem que ver outras repercussões. Mas no momento, nós estamos estudando somente a questão da responsabilidade solidária. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, esse tabelião, dono desse cartório de registro de imóveis, passou a responder solidariamente pela dívida previdenciária do dono da obra. Por que ele passou a responder solidariamente? Porque ele averbou a casa lá no cartório dele, sem que o dono da obra tivesse apresentado a certidão de regularidade fiscal. É por isso que ele se tornou responsável solidário, conforme o artigo 48 da Lei número 8.212. Agora vamos ver como é que funciona a responsabilidade solidária na construção civil. Na construção civil é um pouquinho mais complicado, porque aqui, em alguns casos, o que vai ocorrer é a retenção de 11%. Em outros casos, o que vai ocorrer é a responsabilidade solidária. Agora, a retenção de 11%, ela elide, ou seja, elimina a responsabilidade solidária. Então, nos casos em que ocorrer a retenção de 11%, não ocorrerá a responsabilidade solidária entre contratado e contratante. Agora, nos casos em que não ocorrer a retenção de 11%, aí sim ocorrerá a responsabilidade solidária entre contratado e contratante de obra de construção civil. Então é o seguinte, nos serviços de construção civil, quando
o serviço envolver cessão de mão de obra, então, nesse caso, a retenção de 11% é obrigatória. Então, nesse caso, não acontecerá, não ocorrerá responsabilidade solidária entre contratado e contratante. Por quê? Porque a retenção de 11% elimina a responsabilidade solidária. Então, se o serviço de construção civil for prestado mediante cessão de mão de obra, sim, ocorrerá a retenção de 11%. Não ocorrerá a responsabilidade solidária. Agora, se o serviço de construção civil não envolver cessão de mão de obra, aí nesse caso, a retenção de 11% é opcional. Ela não é obrigatória, ela é facultativa. E quem decide? Quem decide é o contratante. Se quer fazer ou se não quer. Se o contratante decidir fazer a retenção, ele se livra da responsabilidade solidária. Faz a retenção, recolhe o valor que foi retido, pronto. Já está em paz, não vai mais ser perturbado pela Receita Federal, porque não será mais responsabilizado solidariamente. Não vai, porque já fez a retenção, recolheu, pronto, já fez a parte dele, tranquilo. Agora, o serviço de construção civil que não envolve cessão de mão de obra, não é obrigatório fazer a retenção. O contratante faz se quiser, não é isso? É. Agora, se ele não fizer, aí sim, ele será responsável solidário. Então, você pode imaginar, pode estar pensando assim, então é melhor fazer, né? É melhor fazer logo. Mesmo que seja facultativo, para o contratante ficar livre, é melhor ele fazer logo a retenção e recolher, pronto, acabou a responsabilidade dele. Ele não vai mais ser responsabilizado pela dívida dessa construtora que deixou de recolher a contribuição. Agora, professor, como é que eu sei se o serviço envolveu cessão de mão de obra ou não? É simples. Aqui é o seguinte, ó. Aqui não se considera cessão de mão de obra a contratação de construção civil em que a empresa construtora assume a responsabilidade direta e total pela obra, ou repasse o contrato integralmente. Desenhando, fica mais fácil de entender. Imagine aqui que a empresa, vamos imaginar aqui que essa empresa aqui seja um supermercado. Supermercado Alfa Limitada. Conhece esse supermercado? Conhece não? Eu também não conheço não. Mas vamos imaginar que ele existe, né? Supermercado Alfa Limitada, pronto. O supermercado Alfa Limitada, ele vai construir uma nova loja, tá bom? Ficou bonitinha a casa? Tranquilo, beleza. Pronto, isso aqui é uma nova loja do supermercado Alfa Limitada. Bem, aí ele vai contratar uma construtora para construir essa nova loja, né? Porque os empregados do supermercado não são pedreiro, nem são servente pedreiro, são comerciantes, não sabem construir loja, não. Então contrataram a construtora Beta. Contratou a construtora Beta Limitada. Aí todas as fases dessa obra aqui, todas as fases dessa obra, desde a fundação até o acabamento final, tudo será feito por essa única construtora aqui. Então, nesse caso, não ocorrerá cessão de mão de obra. Sabe por quê? É simples de entender. Essa obra de construção civil, como qualquer outra obra de construção civil, ela terá que ser matriculada lá na Receita Federal. Ela vai receber uma matrícula, e o nome dessa matrícula se chama assim, matrícula SEI. SEI com C, tá legal? O que significa SEI? É Cadastro Específico do INSS.
Ah, então eu sei, professor, então matricula lá no INSS. Não, não é no INSS, não. Não matricula no INSS, matricula lá na Receita Federal. Então, por que não é cadastro específico da Receita Federal? É cadastro específico do INSS. É porque, antes do advento dessa lei aqui, ó, 11.457 do ano de 2007, essa matrícula ela é feita lá no INSS. Aí quando essa lei aqui chegou, aí passou tudo para a Receita Federal. Essa parte de fiscalização, arrecadação, cobrança, tudo passou pela Receita Federal. Então a matrícula SEI passou a ser feita na Receita Federal, mas continuou com o mesmo nome, SEI, Cadastro Específico do INSS. Então é cadastro específico do INSS, mas faz lá na Receita Federal, tá legal? Não é no INSS não. Bem, mas aqui ó, quem é que vai fazer essa matrícula lá na Receita Federal? Vou lhe dar duas alternativas. Será que é o supermercado Alfa, quem tem que matricular a obra lá na Receita Federal? Ou será que é a construtora Beta? Resposta. Nesse caso aqui, como a responsabilidade total pela construção dessa obra é de uma única construtora, quem vai matricular essa obra lá na Receita Federal é a construtora Alfa. Alfa não, Beta, né? É a construtora Beta. Não é o supermercado. Nesse caso aqui, a obra é da construtora Beta. Por quê? Porque a responsabilidade total é dela. Então é ela que matricula, é ela, construtora Beta, quem vai matricular essa obra lá na Receita Federal. Então percebam que nesse caso não está ocorrendo cessão de mão de obra. Porque essa obra aqui, ela funciona como se fosse um estabelecimento da construtora Beta. É uma obra da responsabilidade única e total da construtora Beta. Então ela não está cedendo mão de obra. Os operários dela estão trabalhando numa obra que é dela. Agora, diferente seria do jeito que eu vou mostrar agora. Bem, aqui o supermercado... Supermercado Gama SA. Vai construir uma nova loja aqui também, né? Pronto, vai construir uma nova loja. Pronto. Ficou até mais bonitinho do que a outra. Agora, para construir essa nova loja, o supermercado Gama contratou 3 construtoras diferentes. Contratou a construtora A, contratou a construtora B e contratou a construtora C. A construtora A vai fazer só a parte da fundação, porque ela é especializada nesse assunto. A construtora B vai levantar as paredes, tudo direitinho. E a construtora C vai fazer o acabamento final. Cada uma vai pegar uma parte da obra. Bem, aí essa obra aqui também vai ter uma matrícula SEI, tem que ter. Agora, nesse caso, quem é que vai matricular a obra? É a construtora A, a construtora B, a construtora C ou é o supermercado Gama? Resposta. Nesse caso aqui, é o supermercado Gama. Quem vai matricular a obra? Então, nesse caso aqui, cada uma dessas construtoras está cedendo mão de obra para aquela obra que é do supermercado Gama. Então, nesse caso aqui, está ocorrendo cessão de mão de obra. Então, nesse caso aqui, o supermercado Gama é obrigado a fazer retenção. Vai reter 11%, sim. Vai reter da construtora A, vai reter da construtora B, vai reter da construtora C. Sempre que fizer um pagamento, vai reter 11%. Tá legal? Porque aqui está ocorrendo, sim, cessão de MDO, cessão de mão de obra. Agora, nesse caso aqui, onde uma única construtora vai construir a obra toda, aí nesse caso aqui não está ocorrendo cessão de mão de obra. Então, nesse caso aqui, quando o supermercado Alfa pagar a construtora Beta, o supermercado Alfa pode
fazer a retenção, mas não é obrigado a fazer. Ele, supermercado Alfa, é quem decide se faz ou se não faz. Agora tem que lembrar disso aqui, ó. Se fizer a retenção, não será responsável solidário. Se não fizer a retenção, sim, será responsável solidário. Então, na construção civil, a responsabilidade solidária acontece desse jeito aqui. Quando houver retenção de 11%, não haverá responsabilidade solidária. Se não houver retenção de 11%, haverá responsabilidade solidária. Aqui ainda sobre responsabilidade solidária. Vamos citar 2 casos em que não ocorrerá responsabilidade solidária. Não ocorrerá responsabilidade solidária nos casos de contratação de serviço por intermédio de cooperativa de trabalho. Nesse negócio de cooperativa de trabalho está interessante, né? Por quê? Não tem retenção de 11%? Não tem. Não tem responsabilidade solidária? Não tem. Agora tem aquela contribuição a cargo da empresa contratante de 15%, né? Sobre o valor bruto da nota fiscal, que é aquela contribuição que está no artigo 22, inciso 4, lá da Lei 8.212. Mas o que é que o STF diz sobre essa contribuição? O STF diz que ela é inconstitucional. Então está o melhor dos mundos aqui, né? Ninguém paga contribuição. E não tem responsabilidade solidária. E não tem retenção de 11%. E a contribuição é inconstitucional. E a Procuradoria da Fazenda já disse que não cobra mais. E a Receita Federal já disse que não lança mais. Pronto. Tá uma maravilha. Ainda sobre responsabilidade solidária, nós vimos que nos casos em que haja previsão legal de retenção de 11%, não haverá responsabilidade solidária. Porque uma das coisas que essa retenção de 11% faz é elidir a responsabilidade solidária. Quando uma empresa contrata outra empresa e ela, contratante, fica obrigada a reter 11%, a responsabilidade que essa empresa contratante tem não é uma responsabilidade solidária. Na verdade, é uma responsabilidade pessoal. Qual é a responsabilidade pessoal que ela tem? Reter os 11% e recolher o valor que foi retido em nome da empresa contratada até o dia 20 do mês seguinte. Essa é a responsabilidade pessoal que ela tem. Aqui não se trata de responsabilidade solidária. Bem, o tema responsabilidade solidária está encerrado. Vamos para outro tema. Perceba que os temas agora são bem curtos, né? Nós já estamos nos aproximando do final do curso, então ficaram temas aqui bem curtos. O tema que será estudado agora são as obrigações acessórias. Obrigação acessória é o seguinte. Obrigação acessória é uma espécie de obrigação tributária. Existem 2 espécies de obrigação tributária. Existe a obrigação tributária principal e existe a obrigação tributária acessória. A obrigação tributária principal é sempre a obrigação de entregar dinheiro aos cofres do fisco. Que dinheiro, professor? Bem, pode ser o dinheiro referente ao pagamento de um tributo, pode ser o dinheiro referente ao pagamento de uma multa de mora, pode ser o dinheiro referente ao pagamento de uma multa pelo descumprimento de uma obrigação acessória, pode ser o dinheiro referente ao pagamento de juros de mora. Sempre que você estiver pagando uma dessas coisas, você está cumprindo a sua obrigação tributária principal. E obrigação acessória é o quê? São todas as demais obrigações que não seja o de pagar dinheiro para o fisco.
A obrigação acessória nunca é a obrigação de pagar dinheiro para o fisco. A obrigação de pagar dinheiro para o fisco é sempre a obrigação principal. Os outros tipos de obrigações são acessórias. As obrigações acessórias têm como objetivo facilitar o trabalho da fiscalização. Esse é o objetivo da obrigação acessória. Como, por exemplo, a empresa tem que escriturar na contabilidade tudo aquilo que for base de cálculo e contribuição previdenciária. Bem, para que escriturar isso? Ora, para quê? Para quando o fiscal da Receita Federal for fiscalizar a empresa, ele ter condições de apurar o valor que a empresa está devendo. A empresa é obrigada a elaborar a folha de pagamento de todos os segurados que lhe prestam serviço. Para que fazer isso? Para o auditor fiscal examinar essas folhas de pagamento e conseguir apurar o valor da contribuição previdenciária devida por aquela empresa. É para isso. A empresa tem que fazer uma série de declarações na GFIP, por exemplo. Para quê? Para a fiscalização apurar o valor que ela está devendo, é para isso. Então, a obrigação acessória, que é a obrigação de prestar esclarecimentos, de fazer declarações, de fazer registros contábeis. O objetivo é facilitar a vida da fiscalização. Fazer com que a fiscalização tenha facilidade em apurar o valor do tributo devido pelo contribuinte. Lá no Código Tributário Nacional, tem um dispositivo que é bastante criticado pela doutrina, porque lá no Código Tributário tem um dispositivo que diz assim: o descumprimento da obrigação acessória faz com que essa obrigação acessória se converta numa obrigação principal. Isso está dito lá no Código Tributário Nacional. Mas não é verdade, não é assim a coisa, né? A obrigação acessória, ela jamais vai se converter numa obrigação principal. Porque o que é se converter? É deixar de ser uma coisa e passar a ser outra. Aí imagina assim uma obrigação acessória, elaborar a folha de pagamento. Elaborar a folha de pagamento é obrigação acessória e sempre será. Ela não vai se converter numa obrigação principal. Não, não vai não. Agora, se o contribuinte não elaborar a folha de pagamento, e se um fiscal da Receita Federal chegar lá na empresa, sabe o que é que o auditor fiscal da Receita Federal vai fazer? Vai lavrar um auto de infração e aplicar uma multa? Aí a empresa vai ser obrigada a pagar essa multa, vai. Então, pagar essa multa é uma obrigação principal. Mas o que aconteceu aí? A obrigação acessória se converteu numa obrigação principal? Não, não foi isso que aconteceu, não. Sabe o que foi que aconteceu? O descumprimento da obrigação acessória foi um fato gerador de uma obrigação principal, que foi pagar a multa. Então era assim que o Código Tributário deveria ter dito. Se o sujeito passivo não cumprir a obrigação acessória, esse descumprimento da obrigação acessória será fato gerador de uma obrigação principal, que é a obrigação de pagar uma multa. Uma multa em decorrência do descumprimento de uma obrigação acessória. É isso que deveria estar escrito no Código Tributário Nacional, mas lá tem escrito outra coisa. Agora que eu digo é na próxima aula, entendeu? Na próxima aula, nós vamos ver, vamos estudar aquelas obrigações acessórias que estão relacionadas com as contribuições previdenciárias. São estas as obrigações acessórias que serão estudadas na próxima aula. Tá legal? Então, até lá.